Olá pessoal, me chamo Nicolas, atualmente tenho 15 anos, estou no nono ano do ensino fundamental e eu vim mostrar para vocês um negócio que eu criei, uma fórmula física que eu criei para calcular o movimento de oscilação em um corpo caindo em túnel gravitacional. Bom, aqui está um resumo que eu fiz. Aqui tá, eu tentei desenhar, né? Não sei se tá conseguindo ver. Aqui é a pessoa, tá vendo? Aqui é uma pessoa. E aqui é o túnel, né? Tentei fazer um buraco, a pessoa cai, chega no final e volta, fazendo essa oscilação. Então a minha fórmula que eu criei, essa fórmula aqui, ó, eu até deixei aqui do lado, foi para calcular esse movimento. A princípio, quando eu comecei com essa ideia, minha fórmula era G mais M igual a F. Só que eu fiz mudanças nela. Então, de G mais M igual a F, minha fórmula passou a ser F igual a menos G, né? G é a gravidade, vezes a massa dessa pessoa, vezes X, que é o ponto de distância que ela está do centro. Essa equação, vou ler o que eu escrevi aqui. Essa equação significa que quanto mais longe do centro, maior a força trazendo de volta. O movimento vai e vem oscilando, chamada oscilação gravitacional. Eu utilizei dois planetas, na verdade um é planeta e o outro é o satélite natural, né, a Lua. Como gravidade forte e gravidade fraca. A Lua, como vocês já devem saber, é a gravidade fraca, e Júpiter, que foi o planeta que eu utilizei, é a gravidade forte. Júpiter, que tem a gravidade de 24,8, e a Lua, que tem a gravidade de 1,62, é muito baixa. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, que como eu já falei, é F igual a menos G, menos a gravidade, vezes a massa. Aqui eu dei o exemplo de uma pessoa usando uma pessoa de 70 kg vezes 10, que é 10 metros do centro do túnel, certo? Então aqui, ó, isso aqui só para lembrar que é Júpiter, tá? Eu usei o primeiro exemplo de Júpiter, tá dando para ver? Primeiro exemplo, Júpiter 24,8 vezes 70 kg vezes 10. Multiplicando tudo isso, dá uma força de 17.360 newtons. Resultado, a força puxando a pessoa de volta ao centro é de menos 17.360 newtons. Ou seja, muito forte. Isso significa que a oscilação será bem rápida, ou seja, a pessoa vai e vem muito rápido. A Lua, como vocês já devem saber, que tem a gravidade fraca. Eu peguei 1,62, multipliquei menos 1,62 vezes 70 vezes 10, que dá 1.134. Resultado, a força puxando a pessoa para o centro do túnel é apenas de menos de 1.134 newtons, ou seja, é bem fraca. Isso significa que a oscilação será bem devagar. Deu para entender? Bom, eu usei outros exemplos aqui. Eu adicionei também a minha resistência do ar e eletromagnitude, né? Resistência do ar e eletromagnetismo, no caso. Então a minha fórmula no final ficou F igual a menos G vezes M vezes X mais Q vezes E menos K vezes V. Vou estar explicando que cada letra significa o G, o M e o X, força gravitacional, puxando o corpo para o centro do túnel. O Q vezes E, a força elétrica, que pode empurrar ou atrair o corpo dependendo da carga do campo elétrico, ou seja, dependendo da carga do campo elétrico, pode empurrar ou atrair a pessoa, certo? E a resistência do ar, que é menos K vezes V. Resistência do ar que freia o movimento ao longo do tempo. Bom, como aplicar a fórmula? Isso aqui é um exemplo que eu dei, né? De como utilizar essa minha equação mais completa, entre aspas, com resistência do ar e eletromagnetismo. Bom, a minha fórmula, eu acho ela muito completa, porque ela tem ideias de Isaac Newton,
de Albert Einstein, de Maxwell, de Draghi e de Coulomb. Não sei se é assim que se fala, mas tem a ideia desses cinco genes, né? Isaac Newton e Albert Einstein porque tem gravidade, e Coulomb porque tem eletromagnetismo, e Draghi porque tem resistência do ar. Maxwell e Coulomb fizeram também juntos a carga elétrica. Então eu dei um exemplo aqui utilizando os mesmos valores, né? Cadê? Aqui. O exemplo todo aí. A lógica é a mesma, tá? Menos a gravidade vezes a massa vezes a distância do centro do túnel. Só mudei o campo elétrico, que é igual a 100 newtons. 100 newtons não, eu acho que é isso. Coeficiente de resistência do ar, que é K, né? Que eu botei 0,5. Posição inicial, que é X, eu botei 10 metros. Velocidade inicial, eu não botei. E agora, como calcular as forças? Então, é só pegar o F, né? Que é menos G vezes M vezes X, que a gente já tinha visto antes, que dava 17.360 newtons. Aí é só multiplicar cadê? Multiplica a carga elétrica, que é 0,5, vezes 0, né, que é a velocidade inicial. E também multiplicar o 100, que é a resistência do ar, vezes 1, que dá 100. Então, no total, fica a primeira gravidade, né, de Júpiter, que é 17.360, mais 100, como eu falei, é menos, né? Eu tenho esse erro de errar, menos 17.360, mais 100, mais 0. Tudo isso dá 17.250 newtons, 17.250 newtons. Pegando essa equação, né? Pegando esse valorzinho e dividindo pela massa da pessoa, que é 70, 17.260 dividido por 70 dá menos 246,47 metros por segundo ao quadrado. O valor negativo indica que a aceleração está direcionada para o centro do túnel. Então, se eu pegar a resistência do ar mais o eletromagnetismo e dividindo pela massa da pessoa, que é 70, a gente vai ter o valor de menos 246,47 metros por segundo ao quadrado. Eu testei a minha equação com um buraco negro. Eu fui bem longe e testei essa minha fórmula com um buraco negro. Os valores no total deu de 373 trilhões. Como é que eu ver? Trilhões. Vou resumir para vocês, que o vídeo já está ficando bem longo. A minha fórmula mostra que a força gravitacional do buraco negro cresce absurdamente em ambientes extremos. A gravidade nesse ponto seria tão intensa, que a oscilação não aconteceria. O corpo ultrapassaria o ponto de retorno e seria engolido pelo buraco negro. Só que isso valida a minha teoria, porque ela varia conforme a gravidade, e a fórmula responde corretamente a esse comportamento esperado em um campo supermassivo, que é o campo supermassivo do buraco negro. Bom, eu vou indo postando mais vídeos sobre essa minha fórmula, como por exemplo aqui, ó. A princípio minha fórmula, meu Deus, que tá quase rasgando. A princípio minha fórmula era assim, tá dando pra ver? A fórmula era assim, tá fazendo sombra. Eu tive que improvisar um negócio aqui, deixa eu ver se dá pra ver, pra tampar a luz, porque tava vendo um traço assim na minha cara. Mas a ideia é essa: calcular o movimento de oscilação de um corpo caindo em um túnel gravitacional. Deu para entender? No buraco negro dá para calcular, só que é muito difícil, mas a gente já deu para concluir que o campo é supermassivo, então a pessoa seria engolida por ele. Deu para entender? Então tá aqui, ó, só para vocês darem uma última olhada na minha fórmula com resistência do ar e eletromagnetismo. Tá aqui, ó.
Aqui, ó. Minha fórmula com resistência, com eletromagnetismo e resistência do ar, tá dando pra ver? Deixa eu contar aqui. Aqui, ó. Essa é a equação que eu fiz. Pegou a visão? Então, para quem não conseguiu ver, a minha fórmula ficou assim, ó. F igual a menos G, menos a gravidade, vezes a massa, vezes a distância que está do centro, vezes a carga elétrica, menos K, né, que é a resistência do ar, vezes V. Então é isso, eu vou postando mais vídeos aqui nesse canal para ir mostrando para vocês o que eu estou fazendo de teoria, né, minhas teorias. É isso, então, fiquem com o vídeo.